Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, Senhor, a minha casa, a minha família, tudo o que eu tenho. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder a vós. Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que bênção a gente dar continuidade ao nosso Catecismo da Igreja Católica. Conforme o índice analítico, nós estamos vendo sobre o alimento, e diante desse título nós temos o subtítulo, o alimento que nós vimos até ontem, com a Eucaristia como esse alimento para a nossa alma, né? E hoje nós vamos ver sobre esse alimento a Sagrada Escritura como alimento. É o parágrafo 104. Conforme diz o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 104, na Sagrada Escritura, a Igreja encontra insensatamente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai, que está nos céus, vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Irmãos, está muito claro aqui a Sagrada Escritura na nossa vida, a Bíblia, lido em casa, meditado, com o estudo, com o entendimento, caminhando no mesmo Espírito, junto com a igreja, para que a gente tenha um bom discernimento, para que nós não digamos assim, Deus falou, sendo que é um entendimento meu, que eu compreendo assim que o Espírito Santo fala com a gente medita mais, que a gente tem que ter discernimento de falar Deus está falando, né, quando você vai proclamar a palavra, e sendo que ele, no teu entendimento Deus está falando, mas e se não é realmente aquilo que Deus está falando, né? E se você fala que Deus está falando aquilo, mas você tem que falar assim, não, Deus está falando isso, mas eu entendi isso, né? Então a gente tem que ter esse discernimento. E nesse diálogo, nesse debate, a gente aprofundar a nossa fé diante dos apóstolos, diante da igreja, diante do entendimento, compreender realmente as Escrituras. E isso é um carinho, é uma forma que Deus deixa a igreja para que a gente tenha esse entendimento, para que a gente tenha um entendimento embasado na fé, na convivência com Cristo, para que o Verbo que se fez carne habitou no meio de nós, a palavra de Deus viva, e essa palavra passada de tradição para tradição, até chegarmos ao livro Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o bom entendimento. Lógico, irmãos, que a gente possa viver isso na nossa vida. Se a Bíblia não for lida e vivida, ela não tem sentido. Como assim? Se eu decorar, saber versículos por versículos, mas a minha ação não viver conforme o que eu estou ouvindo de Deus, não compreender a Escritura como deve ser compreendida, trazido para a minha vida, ela perde todo sentido, se torna somente um livro. Então, assim, diante deste mover, a leitura de hoje, do Evangelho do Dia na Santa Missa hoje, traz para nós um bom entendimento sobre isso. Aonde que nós estamos aqui diante dos discípulos de Emaús, eles estavam debatendo os que Jesus tinha morrido, eles pensavam assim, no pensamento deles era um pensamento, e Jesus se aproxima dos dois ali, e ali Jesus começa a conversar com eles, não veem que é Jesus, mas Jesus chama a atenção deles, porque eles falam assim, nós andávamos, esse nosso Senhor, você não está sabendo o que aconteceu com Jesus? Aí eles falam assim, por acaso você é forasteiro, que você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus fala para eles, homens tardos para compreender. Aí Jesus fala das Escrituras, Jesus disse, ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração, para creres em tudo que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava dito em todas as escrituras. Vamos lá no versículo 32, Lucas 24, 32. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Queridos irmãos, aqui nós temos aquele versículo que Jesus diz assim: onde um ou dois estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Aqui está a presença de Jesus caminhando conosco. A palavra de Deus viva tem que arder o nosso coração. A palavra de Deus tem que abrir os nossos olhos. A palavra de Deus tem que fazer a gente compreender, como na Santa Missa, como nós vimos ontem, na Eucaristia, a vida vivida. Mas a palavra de Deus vem como um carinho de Deus, um cuidado de Deus, para que eu e você tenham uma vida em Cristo Jesus, tenham uma vida em Deus, que é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para que nós possamos caminhar e termos a vida eterna. Queridos irmãos, com esse pensamento, com esse mover, você caminhando com a palavra, caminhando com a igreja, caminhando com os ensinamentos, caminhando com a tradição, com o magistério, tradição, palavra e o magistério, nós estamos caminhando com a verdade, trazendo para a nossa vida e vivendo a palavra de Deus no nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus, querido irmão, venha através todos os dias da palavra, como nós fazemos o Lectio Divino, nós vamos fazer daqui a pouco sobre esta palavra. Como é importante, Senhor, nós ouvirmos a Tua palavra e praticarmos ela. De que forma, meu Deus, como nós vamos praticá-la, como que nós vamos agir no dia a dia da nossa vida. Lá dentro da sua casa. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho na palavra de Deus no Lectio Divino. Que Deus abençoe, irmãos, que nós tenhamos força, foco e a fé diante da palavra de Deus, diante da nossa vida e diante de estarmos na presença de Deus. Essa sagrada Escritura que alimenta o nosso coração, que alimenta a nossa alma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, irmãos. 5 minutinhos nosso Lectio Divino. Nós vamos falar sobre o Evangelho do dia, trazendo para a nossa vida, vivendo isso que nós estamos vendo aqui no Catecismo. Nós conseguimos viver no Lectio Divino, que é o que a gente faz logo após o Café com Jesus. Nós vamos falar e vamos trazer para a nossa vida. Vamos proclamar a palavra e vivê-la. Que Deus abençoe. Um grande abraço.